Fala, galera do Vem Aprender! Como estão vocês? Todos nós da Rede Municipal de Educação de Ponta Grossa esperamos que estejam muito bem, lendo, estudando e fazendo as atividades. Pois chegou a hora de estudar com a gente! Mais um dia de conhecimento e alegria aqui no Vem Aprender! Vamos ver o que vocês estão fazendo aí em casa? Olha só essas imagens da galera esperta que estuda aqui com os nossos professores. Meninos e meninas, vocês são incríveis! Estão mostrando que nenhum coronavírus vai impedir vocês de estudar e aprender. Obrigada pela sua dedicação e também dos pais, mães, avós, irmãos e de todos que apoiam os nossos alunos. Chegou a hora de estudar! Fique ligado aí na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, língua portuguesa. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa hoje? Vamos para o objetivo do dia. Escrever o texto partindo de uma sequência lógica. Então, na segunda-feira, eu contei a história Camilão o Comilão para vocês. Agora, nós vamos para uma atividade de reescrita. Para isso, eu preciso que vocês prestem bastante atenção na leitura das frases que eu vou fazer para colocar na sequência do acontecimento da história. Vamos lá para... Muito bem, pessoal. Aqui nós temos várias frases que fazem parte da história contada a vocês, só que elas estão fora de ordem. E eu preciso da ajuda de vocês para colocar em ordem e depois reescrever esse texto partindo da ordem de acontecimentos. Então, eu vou ler e à medida que vocês forem identificando a sequência, a professora vai anotando a numeração ao lado da frase. Tudo bem? Então, vamos lá. E o esquilo deu 10 avelãs. Foi a primeira frase? Não. Depois... Opa, a professora já cometeu um erro aí. Me desculpa. Antes de iniciar, a gente precisa achar primeiro o nome da nossa história. Então, vamos ver aonde que a gente identifica o nome da nossa história. Ah, muito bem, lá ó, Camilão o Comilão. Então, essa é a primeira frase. Depois da frase, nós sempre identificamos a autora da história. A professora falou no primeiro dia sobre a autora, a Ana Maria Machado. Vamos achar o nome dela aqui? Muito bem. Quem já achou, já gritou lá para mim que ela está aqui. Agora, nós vamos começar a história mesmo na sequência correta dos acontecimentos. Então, e o esquilo deu 10 avelãs. Isso aconteceu no começo da história? Não, foi mais lá para o finalzinho, né? Depois a vaca mimosa deu 3 queijos e 4 litros de leite. Também não foi no início da história.
Nosso amigo leitão pode ser guloso, mas possui um bom coração. Você pensa que ele comeu tudo sozinho? Também não foi. Camilo era um leitão muito guloso. Ah, isso era no comecinho da história. Então vamos pôr lá, número 3. Encontrou o burro Joca que deu 2 abóboras. Também é lá no comecinho, mas não tão no começo. A gente tem que continuar aqui. Ele não queria trabalhar para comprar comida. Olhe! Aqui eu falava do Camilão, aqui que ele não queria. Então, achamos a frase número 4. Muito bem. Você quer ir? Vai levar 12 o quê? Isso era no final da história. Muito bem. O coelho orelhudo deu 8 alfaces e 9 cenouras. Também é lá no meio da nossa história. Eu vou levar 11 laranjas. No finalzinho. Não, Camilão vai dar uma festa da comilança. Também não é a sequência ali. Seguiu seu caminho e achou a galinha Kiki. Deu-lhe 5 espigas de milho. Não, a abelha Zizi deu ao leitão 7 potes de mel. Não é a sequência da nossa frase lá. Pedia sempre comida aos outros. Muito bem. Lá ele não queria comprar comida, né? E que ele sempre pedia aos outros. Então achamos a nossa 5ª frase. O macaco Simão, esperto que só ele, deu somente meia dúzia de bananas. É lá pelo meio da história. Então um dia saiu de casa com uma cesta vazia. No fundo só tinha um guardanapo. E foi isso que o leitão fez no início da história lá. Para daí começar a ganhar. Muito bem, a próxima frase, ele saiu então com a cesta de casa, com uma cesta vazia, no fundo só tinha um guardanapo. Qual que é a sequência da próxima? Muito bem, aqui ó, pelo caminho encontrou alguns amigos. Vamos ver quais amigos ele encontrou. Encontrou o burro Joca, primeiro, frase número 8, que deu 2 abóboras. Depois do burro Joca, ele encontrou a vaca mimosa, muito bem, número 9, que deu 3 queijos e 4 litros de leite. Depois ele encontrou quem mesmo? A galinha Kiki, que lhe deu 5 espigas de milho. Muito bem. Depois da galinha Kiki, isso, o macaco Simão, que deu meia dúzia de bananas. Frase número 11. Depois do macaco Simão, a abelha Zizi deu ao leitão 7 potes de mel. Número 12, frase número 12. Depois, será que é o esquilo deu 10 avelãs? Será que é o coelho orelhudo? Sim, era o coelho orelhudo que deu 8 alfaces e 9 cenouras. E depois? Nosso amigo leitão pode ser guloso, depois que ele tinha reunido toda essa comilança, mas pensaram que ele ia comer sozinho e ele não comeu não, ó. Frase 14. A frase 15. Que ele não comeu, que ele vai dar uma festa da comilança. Muito bem. Depois da festa da comilança, quem apareceu? O último lá, animalzinho. Isso, o esquilo.
com as avelãs para ele, oferecendo as avelãs. Muito bem. Até eu fui convidada, ó, vou levar 11 laranjas. Frase 17. A última frase que seria, lá já está completo. Aqui só sobrou, você quer ir? Vai levar 12 o quê? Muito bem. Após essa identificação da sequência das frases, nós vamos reescrever o texto na ordem correta aqui. Então, as palavras que nós vamos colocar lá é o nome, o título do nosso texto. Então, vamos colocar lá. Camilão, o comilão. Muito bem. Depois, a nossa identificação era o quê? O nome da nossa autora. Da nossa não, da autora da história, né? Ana Maria Machado. Vamos pôr aqui do ladinho. Ana Maria Machado. Vamos lá? Então, já eliminamos a frase número 1 e a frase número 2. Qual que é a frase número 3 que vamos ter que escrever lá? Camilo era um leitão muito guloso. Então, todo início de texto, a gente faz um parágrafo, ou seja, dá um espacinho. O professor ensina lá na escola que tem que pôr um dedinho para começar a escrever o texto. Mas aqui, como o cartaz, a folha do caderno é menor, o cartaz é maior. Então, a professora vai dar um espaço um pouquinho maior. E vai começar lá. Camilo era um leitão muito guloso. Ponto final. Nunca esqueçam do ponto final na conclusão da sua frase, tá? Que tem o ponto final também. Próxima frase, a frase número 4. Aonde que está ela? Muito bem, aqui embaixo. Ele não queria trabalhar para comprar comida. Eu vou iniciar um novo parágrafo, sendo que eu estou falando no mesmo assunto? Não, eu vou continuar na mesma linha. Me sobrou um espacinho lá, então eu vou iniciar lá, ó. Ele não queria trabalhar para comprar comida. Ponto final. Quinta frase, vamos achar. Muito bem, está aqui. Pedia sempre comida aos outros. Novamente vou fazer parágrafo, sendo que estou falando do mesmo assunto? Não, vou continuar na mesma linha. Não tenho mais espaço lá, vou fazer aqui embaixo, ó. Pedia sempre
comida aos outros. Ponto final, porque eu concluí o meu pensamento de mais uma frase para complementar. Frase número 6. Então um dia saiu de casa com uma cesta vazia, no fundo só tinha um guardanapo. Estou continuando a falar sobre o Camilo. Então, continuo no mesmo parágrafo. Vamos lá. Então, um dia saiu de casa com uma cesta ó, não deu para mim terminar a palavra, eu vou separá-la e continuar ali embaixo. Zia, ponto, continuando, no fundo, vírgula, só tinha um guardanapo. Concluí, então, tudo que eu tinha que falar sobre o Camilão, eu já falei no primeiro parágrafo. Então, agora eu vou começar a incluir novas coisas. Então, como eu vou mudar de assunto, direcionar para um outro assunto, vou para um próximo parágrafo, tá? Pelo caminho, paramos na frase 6, vamos para a frase 7. Pelo caminho, então, novo parágrafo, dá um espacinho para iniciar a escrita lá. Pelo caminho, encontrou alguns amigos. Vou citar agora então os amigos que ele... Paramos na frase 7, vamos para a frase 8. Encontrou o burro Joca que deu 2 abóboras. Preciso trocar de parágrafo, gente? Sim ou não? Eu dei reticências ali, então vou continuar no primeiro encontro dele. Encontrou o burro Joca que deu 2 abóboras. Muito bem. Ponto final, fiz o ponto final lá também, tá? Depois, agora eu vou trocar de animal. Então, paramos na frase 8, vamos para a 9. Então, vou trocar de parágrafo porque eu vou citar outro animal, tá? Depois... a vaca mimosa, que foi o próximo animal que ele achou,
deu 3 queijos e 4 litros de leite. Ponto final. Frase número 10, tá lá do outro lado. Seguiu seu caminho e achou a galinha Kiki. Deu-lhe 5 espigas de milho. Preciso mudar? Não, gente. Então, eu tô citando os animais, vou prosseguir aqui, ó. Se não deu, vou separar a palavra. Guiu seu caminho e achou a galinha Kiki que deu-lhe 5 espigas de milho. Ponto final. Muito bem. Paramos na 10, vamos para a 11. O macaco Simão, esperto que só ele, deu meia dúzia de bananas. Eu posso tanto continuar, mas eu vou fazer um novo parágrafo, porque senão se tornará um parágrafo extenso, tá? Se eu continuar aqui. Então eu posso, porque eu vou citar outro animal. Parágrafo: o macaco Simão, esperto que só ele, vírgula, deu somente meia dúzia de bananas. Frase número 12, aqui em cima. A abelha Zizi deu ao leitão 7 potes de mel. Como eu estou citando novamente, posso continuar. Não tenho mais espaço lá, vou para a linha de baixo. A abelha Zizi deu ao leitão 7 potes de mel. Frase 13. O coelho orelhudo deu 8 alfaces e 9 cenouras. Continuando, o
coelho orelhudo deu 8 alfaces e 9 cenouras. Ponto final aqui. Frase 14. Nosso amigo leitão pode ser guloso, mas possui um bom coração. Você pensa que ele comeu tudo sozinho? Eu mudei de assunto agora, então vou fazer um novo parágrafo. Nosso, não esqueça do espacinho para o novo parágrafo aqui, tá? Nosso amigo leitão pode ser guloso. Pode ser guloso, vírgula, mas possui um bom coração. Você pensa que ele... Deixa a professora trocar porque está falhando aqui. Comeu tudo sozinho? Frase 15. Não, Camilão vai dar uma festa da comilança. Como eu estou respondendo aqui, gente, tá? Eu posso continuar aqui. Na próxima? Vou aqui embaixo, então, responder. Parágrafo. Não. Camilão vai dar uma festa da comilança. Não deu lá, vou continuar aqui embaixo. Frase 15, 16. Apareceu o esquilo lá. E o esquilo deu 10 avelãs. Soube da festa. O esquilo deu 10 avelãs. Frase 17. Eu vou levar 11 laranjas. Eu vou levar 11 laranjas. Ponto. E frase
18. Você quer ir? Vai levar 12 o quê? Você quer ir? Vai levar 12 o quê? Muito bem, gente. Então, está aí a história na sequência correta dos fatos, né? Aqui ficou um pouquinho diferente porque acabou a tinta da caneta anterior que a professora estava escrevendo, mas deu para vocês observarem e terem a noção da sequência lógica do acontecimento de fatos da história. Muito bem. Vamos então lá para o telão ver se a gente alcançou os objetivos do dia? Reescrever o texto partindo de uma sequência lógica. Muito bem, vocês me ajudaram a organizar as frases na sequência lógica e reescrever o texto na sequência lógica também. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula de amanhã. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Olha a professora Cassiane aqui de novo para mais uma aula de matemática. E o conteúdo da nossa aula de hoje é a tabuada do 7. Vamos ver o objetivo? Compreender o conceito multiplicativo presente nas tabuadas por meio da construção da tabuada do 7. Nós já fizemos várias tabuadas aí juntos e hoje nós vamos fazer a do 7, porque é assim que a gente vai aprendendo, vai evoluindo a quantidade de números, né? Nós vamos fazer hoje, então, a construção dessa tabuada com uma tarefa que a professora ficou incumbida de realizar. Eu preciso escalar jogadores de futebol para os times de um campeonato. Chama-se o Futebol 7, também é conhecido como Futebol Society. Você já ouviu falar sobre ele? Vamos conhecer um pouquinho mais, então, do que se trata o Futebol Society ou Futebol 7. Futebol Society, também conhecido como Futebol 7 ou somente Fut 7, é um esporte coletivo jogado entre dois times de 7 jogadores e 2 árbitros. Então, cada time tem 7 jogadores, nós colocamos aqui um time feminino e um time masculino com os jogadores representados. O jogo acontece numa quadra de grama sintética e a duração da partida varia de acordo com o campeonato, mas a média é de 20 minutos cada tempo. Então, vocês já devem conhecer, já ter visto, às vezes nos bairros tem essas quadras de futebol society. E nós hoje então temos a missão, e você vai me ajudar, de nós escalarmos esse time. Vou mostrar antes disso para vocês um vídeo com algumas crianças que são fera na bola. Muito legal e talvez você que está assistindo aí seja um deles. Vamos ver que fera que são essas crianças?
Ah, que saudade das aulas de educação física na escola, né? Que a gente podia brincar, praticar o esporte junto com os outros colegas, que a professora podia melhorar também os nossos passes, né? Porque olha só, eu lembro que tinha uns menininhos, umas menininhas que eram dono da bola. E tinha aqueles também que eram fominha, né? Você deve conhecer um coleguinha que era louco de fominha, né? Que a professora tinha que viver puxando a orelha. Ah, passa a bola! Por quê? Porque futebol é um esporte de equipe, a gente tem que trabalhar junto, né? Não é sozinho. Por isso que nesse futebol 7 a gente tem que escalar, então, 7 jogadores para cada time. E aqui na mesa estão representados 10 campos de futebol. Para quê? Para nós colocarmos, então, os 7 atletas, os 7 jogadores em cada campo, como se realmente nós estivéssemos escalando esses times. E aqui do ladinho estão os atletas, então nós temos 5 times femininos e 5 times masculinos. E nós vamos descobrir, então, para esses 10 times, quantos atletas nós vamos precisar. E são aqueles atletas que vão jogar, sem contar os reservas, porque nós sabemos que cada time precisa de jogadores reserva também. Mas hoje nós só vamos escalar os principais. Então vamos começar. Para eu escalar um time, quantos atletas eu vou precisar? A professora é menina, então eu vou começar pelo time das meninas. Então nós vamos colocar aqui, primeiro, o goleiro, então lá na posição, e vamos distribuir então os demais, que vão ficar aqui na defesa, que vão ficar aqui no meio de campo, e temos que escalar também aqueles que vão ser os nossos atacantes. Então, para um time nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atletas. Então, vamos lá, vamos registrar aqui para nós não nos perdermos. Para time nenhum, para 0, nós vamos, então, não precisamos de jogador nenhum. E para 1, nós vimos lá que a gente precisa de 7 atletas. Então, 1 vezes 7 é igual a 7 jogadores. Muito bem. Para nós termos, então, agora 2 times. Está aqui no segundo campo, nós vamos representar o segundo time. Vamos fazer, então, agora um time dos meninos, que também são bons de bola. Então, vamos colocar aqui. 3, 4. Lembram quantos nós precisamos? 5, 6 e 7. A prof está colocando diferente a posição, porque depende de cada time o jeito de jogar. A gente sabe, né? A professora lá organiza vocês quando vão para a competição de formas diferentes, né? Às vezes precisa se defender mais, às vezes precisa atacar mais. Então, o nosso aqui vai ficar bem variado. Vamos registrar lá esses, então, quando nós tivermos 2 times para ser feito. Então, em um time nós precisamos de 7 jogadores, em 2 times de mais 7. Então, quanto que nós vamos ter no total? 7 mais 7? 7 mais 7 é 14, prof. Eu acho que a gente vai contar lá na mesa também, para não nos perdermos. Então, aqui, agora, para um terceiro time, vamos precisar de mais 7 atletas. Vamos colocar aqui. Então, vamos fazer assim, um time feminino, um time masculino. Colocamos primeiro a goleira, e daí vamos distribuindo no campo os nossos outros atletas. Você pode fazer um vídeo seu lá também, com a bola, pode improvisar uma bola e mandar aqui para nós, que você está acompanhando as aulas de matemática. Olha que legal. Vamos conferir então quantos atletas nós vamos precisar para esses 3 times. Nós vimos então que para um time apenas nós precisamos de 7. Aí mais 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, que nós já colocamos lá. E agora mais 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 atletas. Então, para 3 times, nós precisamos de 21 atletas. Então, 7 mais 7, 14, mais 7,
21. Então, nós precisamos para 3 times de 21 atletas. Esse campeonato vai ser bem legal. Vamos, então, agora para o 4º time. Mais 7 atletas para completarmos um 4º time. Então, tá aqui o nosso goleiro. Vamos colocar os laterais. Aqui. Então, nós tínhamos 21 dos 3 primeiros, mais 7 agora. Vamos contar, então? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Então, para 4 times, nós vamos precisar de 28 atletas. Vamos marcar aqui. Então, 7, mais 7 do primeiro, do segundo time, do terceiro time mais 7 e agora desse 4º time mais 7. Então, nós tínhamos 21 mais 7, 28 jogadores nós vamos precisar. Lembrando que esses são só os principais, ainda tem mais os reservas, mas daí cada time vai conseguir encontrar o seu. Vamos fazer então agora o 5º time. Vamos lá. A nossa goleira. E você viu que eles estão com o uniforme do Vem Aprender. Que legal. 3, 4, 5, 6 e 7 atletas do nosso 5º time. Então, nós tínhamos aqui, no primeiro, 7, em um time nós tínhamos 7, mais 7, 14, mais 7, 21, mais 7, 28 e agora mais 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Então, para 5 times, nós precisamos de 35 jogadores. Vamos conferir. 7 do primeiro, mais 7, mais 7, mais 7 e mais 7, que dá o total de 35 jogadores para esses 5 times. Já formamos metade do campeonato já está formado, falta apenas 5 agora. Vamos então para o 6º time. O 6º time agora masculino. Então, estão aqui os nossos jogadores. Vamos colocar o nosso goleiro. Aqui, 3, 4, 5, 6 e 7. Olha que legal. Então, recapitulando, vamos ver quantos nós temos já. No primeiro, nós tínhamos então 7, mais 7, 14, 21, 28, que com mais 7 deu 35, e agora vamos descobrir, 35 mais 7, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 jogadores nós precisamos para esses 6 times. Então, 6 vezes 7 é a mesma coisa aqui, 7 mais 7 por 6 vezes. Muito bem. E deu um total de quantos atletas que nós vimos? 35 mais 7, 42 atletas. Muito bem, só faltam 4 times agora. Vamos fazer então o nosso 7º? Pegar lá os nossos atletas e vamos posicionar ele aqui agora no nosso 7º time. 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 7. Muito bem. Vamos contar então, para nós termos esses 7 times, quantos atletas nós vamos precisar? Nós vimos então lá, para 7, 14, 21, 28, 35, 42 e agora mais 7 desse outro time aqui, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 atletas. Então vamos registrar 7 vezes 7, mesma coisa aqui, 7 mais 7 durante 7 vezes. Nossa, agora deu até um trava-língua aqui, ó, de tanto 7 que apareceu. Vamos lá. Mais 7. Quanto que nós vimos? O 42 mais 7? 49. Olha, esse 9 da prof ficou meio esquisitinho ali, ó. Mas, olha lá, então já temos 7 times formados, está faltando apenas 3. Vamos terminar então esse campeonato? Para ninguém ficar de fora. Para o nosso 8º time, então, mais 7 atletas. Então, vamos colocar aqui o nosso goleiro. Então, lá. 1, 2, 3, 4. O prof tinha esquecido do goleiro ali, ó. 5, 6, 7. Ótimo. Então, agora nós temos, vamos conferir para esses 8 times? Tínhamos lá, então, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 e agora com esse mais 7 aqui, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 atletas. Então, para 8 times, 8 vezes 7, mesma coisa. 7 mais 7 por 8 vezes. Mais 7, mais 7. Então, nós temos 8 vezes 7, 49, mais o 7 de agora. 49 porque nós já tínhamos. Quanto que deu? 56. Então, 8 vezes 7, 56. Só faltam 2 times. Vamos terminar? O nosso 9º time. Vamos lá com o nosso penúltimo time também podemos chamar, porque só tem mais um depois dele. Vamos fazer lá então. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos contar então para esses 9 times quantos nós vamos precisar, quantos jogadores nós vamos precisar? Lembram lá, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 e agora mais 7, 56. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Então, para 9, vamos registrar aqui. Para os 9 times, 9 vezes 7. Eu vou somar 7 mais 7 por 9 vezes. Que vai dar o total dos jogadores que nós vamos precisar para esses 9 times de 7 atletas. Quanto que tinha dado? É a mesma coisa, é o 56 mais 7. 63. Olha que bacana. Quantos atletas precisam para fazer todo um campeonato, né? E então vamos terminar. Faltando apenas um dos nossos 10 times, vamos terminar ele lá. Então,
Vamos colocar o goleiro aqui. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do nosso último time. Vamos então contar no total. Agora nós temos os 10 prontos sobre a mesa. Então nós tínhamos 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 e agora mais 7. Vamos contar, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70. Ah, chegamos no resultado. Que bacana. Então, para os 10 times que precisam de 7 atletas, nós somamos de 7 em 7 para descobrir e temos um resultado. 10 vezes 7 é a mesma coisa que 7 mais 7 por 10 vezes. Quanto que nós tínhamos então? 63 mais 7 igual a 70. Olha que legal! Temos aqui então a nossa tabuada pronta. Bem facinho, construímos ela juntos. Então nós vimos que 0 vezes 7 é igual a 0, 1 vezes 7 é igual a 7, 2 vezes 7, 14 e assim sucessivamente. E a gente vai fazer novamente ela juntos para que vocês guardem bem esses números, porque como é uma tabuada com números maiores, quanto mais rápido a gente pegar o valor dos resultados, melhor é para nós. Vamos fazer juntos então agora nas imagens. Então temos lá 7 vezes 0 que nós vimos. Se eu não tenho time nenhum, eu não preciso de nenhum jogador. Agora, se eu tiver um time, 1 vezes 7, eu posso lá somar os nossos atletas. Ou eu posso, lembram que a gente faz pintando, que também dá certo? Eu posso pintar uma linha com 7 quadradinhos e assim eu descubro a quantidade. Quantos então que eu preciso? 1 vezes 7 é igual a 7. Agora, 2 vezes 7. Posso somar 7 mais 7 ou pintar 2 linhas agora. 2 vezes 7, que é igual a 14. Agora, 3 vezes 7. Somo 7 mais 7 mais 7 ou pinto 3 linhas de 7, que é igual a 21. Muito bem, nós já vimos aqui na mesa, só estamos recapitulando. 4 vezes 7. 7 mais 7 mais 7 e mais 7, 4 vezes. Ou 4 linhas com 7, que também dá 4 vezes 7 é igual a 28. Muito legal. 5 vezes 7. Posso somar 5 vezes os 7 atletas. Ou pintar 5 linhas, que vai também dar o mesmo resultado. 5 vezes 7 é igual a 35. Agora, ó, já passamos da metade. 6 vezes 7. Posso somar 7 mais 7 por 6 vezes. Ou pintar 6 linhas com 7 casinhas. Eu posso também fazer risquinhos, lembra? Não precisa fazer assim pintado, eu posso fazer os risquinhos que dá certo também. Então, 6 vezes 7 é igual a 42. Agora, 7 vezes 7, quanto que dá? Vocês lembram? Se não lembrar, posso somar 7 mais 7 mais 7 por 7 vezes. Ou posso pintar 7 linhas que tenham 7 colunas. 7 vezes 7, quanto que dá? 49, exatamente. Agora, 8 vezes 7. Posso somar 7 mais 7 por 8 vezes. Ou eu posso pintar, então, 8 linhas com 7 colunas, ou fazer os risquinhos, dá certo também. Então, 8 vezes 7,
56. Excelente. Só faltam 2. Agora, 9 vezes 7. Posso somar. 7 mais 7 por 9 vezes, como fizemos aqui na mesa. Ou eu posso pintar 9 linhas com 7 colunas, ou fazer 9 linhas de risquinhos com 7 risquinhos, dá certo também. 9 vezes 7, 63. Excelente, só falta o último, que é o 10 vezes 7. Posso somar 7 mais 7 por 10 vezes. E posso também pintar lá 10 linhas com 7 colunas, fazer risquinhos, fazer bolinhas, o que for mais prático. 10 vezes 7, 70. Então, nós temos ali agora a nossa tabuada completa, desde o 0 até o 10. Fácil, né? Nós já construímos várias outras tabuadas também usando esse mesmo método, porque o que a professora precisa que você aprenda, que a tabuada multiplicativa é a mesma coisa que a adição. Eu vou somando partes iguais, mas a diferença é que se eu pegar rápido, guardar os resultados antes na minha cabeça, mais fácil é para mim resolver algumas operações do que eu fazer lá toda vez. Imagine lá, tem uma pergunta que eu preciso multiplicar 9 vezes 7, daí eu tenho que fazer todo 7 mais 7 mais 7, vai ficar enorme. Se eu guardar na minha cabecinha, eu vou saber na hora, assim, já responder e não vai precisar eu fazer as contas, tá bom? Então, você precisa aprender como que faz para que, na hora, caso suma da tua cabeça, você esqueça o resultado, você possa fazer lá e não errar, tá bom? Que legal! Então, a nossa aula de hoje era da tabuada do 7 e a gente tinha um objetivo lá no começo. Vamos ver qual era o objetivo para ver se nós atingimos ele? Compreender o conceito multiplicativo presente nas tabuadas, por meio da construção da tabuada do 7. Fizemos isso muito bem. Você pode até escolher um desses times aqui para torcer. Quando tudo isso passar, as aulas voltarem, nós voltamos lá na escola com as competições, né, com o horário do almoço, com as aulas de educação física. Vamos mandar um beijo para os professores de educação física, que com certeza vocês estão com saudade, né? Principalmente nessa época ali que passou o Dia das Crianças, semana passada. Que saudade, que vontade de brincar, né? Muito bem. E para reforçar tudo que nós aprendemos hoje, tem uma atividade que vai para vocês como tarefa. Então, nós temos lá, o Tiago vai ganhar um irmãozinho, sua mãe está grávida. O médico que está acompanhando a gestação disse que ela está com 20 semanas. Tiago ficou curioso em saber com quantos dias sua mãe estava esperando seu irmãozinho. Vamos descobrir? Não esqueça que a semana tem 7 dias. Ah, e essa daqui tem valor diferente. Para você que acompanha a prof, que é do segundo ano, a quantidade de semana é diferente, tá? Essa de 20 semanas é para o terceiro ano e para o segundo ano são 5 semanas. Mas o processo para resolver é o mesmo. Você pode armar a continha, fazer ela multiplicativa, ou você pode ir somando de 7 em 7 pela quantidade de semana que precisa. Tem uma pergunta, você tem que responder. Agora, número 5 lá. A Bruna é tia de Paula e faz decoração de festas infantis. Como na pandemia não podemos nos aglomerar, Bruna decidiu fazer algumas peças de estoque para quando tudo isso passar. Ela vai fazer 3 kits de decoração da Branca de Neve. Quantos anões ela vai precisar fazer? Lembram quantos anões que tem na historinha da Branca de Neve? 7, professor, exatamente, como a tabuada que nós fizemos hoje. Então, ela vai precisar de 3 kits. Quantos anões ela vai precisar fazer? Tá muito fácil, muito legal, dá para desenhar, dá para você pintar ali os anões, vai ficar bem legal. Tem pergunta? Responde lá embaixo, não esquece. E a última atividade. Ligue as operações aos resultados corretos para descobrir a tabuada do 7 e depois registre o resultado na tabuada. Então, está ali, de um lado a tabuada, do outro lado os resultados. Você lembra aqui da nossa aula, você pode voltar lá na internet e buscar novamente, caso tenha dúvida, pedir ajuda para os pais, mandar recadinho para a professora se não conseguir, mas está bem tranquilo, tá bom? E assim nós encerramos a nossa aula de hoje, construímos a tabuada junto, a professora está com muita saudade de vocês, que vocês fiquem bem, se cuidem, cuidem uns dos outros e até a nossa próxima aula. Um beijo! Vem aí, Formação Humana.
ensino religioso. Eu sou a professora Adriane Bueno e vou trabalhar hoje com vocês formação humana e ensino religioso. Vamos ver o tema da nossa aula de hoje? Influência das mídias, consumo consciente, capacidade de escolha do ser humano, veracidade dos fatos, responsabilidade. Os objetivos são refletir sobre a influência da mídia nas nossas escolhas, compreender a importância do consumo consciente. E para começar a nossa aula, nós vamos começar com uma história em quadrinhos da Turma da Mônica. Vamos ler? Olhem lá, Turma da Mônica em Meu Bolso Feliz. Aí o Cebolinha fala: mãe, compra esse jogo de videogame para mim? O que a senhora quer dizer com esse Vai comprar ou não? Quando a gente sair, eu compro. Uau! Eu também quero esse robô transfofo. Ai, se eu não tiver aquela bola, vou ficar muito triste. Filho, você realmente precisa de todos esses brinquedos? Você já tem muitos e alguns deles são parecidos com os dos anúncios da TV. É verdade. Reflita. Escolha um que você queira que eu compro. Tá certo, mãe. Eu vou escolher a bola, mas é para dar de presente pro meu amigo Cascão. A dele fulou. Então agora nós vamos refletir sobre essa história do Cebolinha. Vejam lá, você já quis comprar algo que viu na televisão mesmo sem precisar? Pense lá, quantas vezes nós compramos coisas que não precisamos e que queremos porque vemos na televisão ou porque a gente percebe que um amigo tem ou outra pessoa tem e a gente acaba querendo também. Outra reflexão. Vocês viram no quarto quadrinho que a mãe do Cebolinha faz uma pergunta muito importante para ele. Você lembra qual é essa pergunta? Não? Então vamos rever. Ai, se eu não tiver aquela bola, vou ficar muito triste. E a mãe fala: filho, você realmente precisa de todos esses brinquedos? Agora vamos pensar, vamos refletir junto com a mãe do Cebolinha. Você precisa de todos esses brinquedos? Agora eu quero que você aí pense, vocês crianças, em todos os brinquedos que você tem. Os alunos da EJA, pensem lá em todas as coisas que vocês gostam de comprar. Roupas, sapatos, ferramentas, materiais para pesca, sei lá. Pensem naquilo que vocês gostam muito. E vamos refletir. Você consegue brincar com todos eles? Ou você da EJA consegue utilizar tudo que compra? Você já quis um brinquedo só porque um amigo tinha esse brinquedo? Ou você já quis alguma coisa, algum objeto, alguma roupa, um sapato, só porque alguém tinha? Você já comprou um brinquedo que parecia ser super legal ou comprou alguma coisa que parecia ser super legal, mas na realidade não era tão legal assim? Pense lá. E o que você faz com seus brinquedos quando não quer mais brincar com eles? Então vocês vejam quantas perguntas e aposto que muitos de vocês devem ter pensado naquele brinquedo, naquele objeto que comprou e nem gostou tanto assim, ou nem usou tanto, ou já descartou, já passou para frente. E você sabe que existe uma maneira de nos convencer a comprarmos ou a sentirmos necessidade de algo. As empresas têm muitas formas de nos convencer a comprar algo. E uma delas
é a propaganda, o comercial. Eu vou passar agora para vocês um comercial mais antigo, que passava muito tempo atrás, para a gente refletir um pouquinho sobre ele. Os alunos da EJA provavelmente vão lembrar desse comercial. Prestem atenção. Vamos lá. Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom. Batom, o chocolate da garoto que não sai da boca nem da cabeça. Viram? Esse comercial, ele foi assim muito divulgado e muito conhecido, porque ele ficava na cabeça das pessoas e esse comercial, ele era voltado para os pais, para influenciar os pais a comprarem para os seus filhos o chocolate que apareceu na propaganda. E esses comerciais usavam muito a palavra compre, peça, faça. E com isso percebeu que as crianças não tinham condições de pensar se aquilo era certo, se não era, se aquele alimento era saudável ou não, ou se aquele produto era bom para ser consumido ou não. E aí tem um órgão que se chama CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, resolveu regulamentar a publicidade infantil. Então agora não se pode mais fazer propagandas utilizando esse tipo de palavra. Compre, faça, peça, não pode mais. Mas tem uma outra situação também. Hoje em dia, a publicidade infantil não pode passar na TV aberta, não pode ter uma propaganda exclusiva para criança. Porém, nós temos essas propagandas na internet. E como a maioria das crianças, vocês aí agora nesse tempo de pandemia, não estão em casa no celular, olhando vídeos, jogando no celular ou no tablet, e aí vêm as propagandas. E essas propagandas nos influenciam a consumir, a comprar. Vamos ver a próxima propaganda. É uma propaganda mais moderna, mais atual, que não tem essas palavras compra, faça, peça, mas ela também nos influencia. E eu quero que vocês prestem atenção na música, nas cores, nas personagens que aparecem, o que elas falam. Prestem atenção. Vamos ver. Nossa, adorei o seu look! Gostou? Hello vermelho no pé e na mão Hello rosa. Demais! Você também tá super fashion, hein? Curtiu? No pé Hello roxa e Hello lilás na mão. Arrasou! Mari, como você tá linda! Obrigada! No pé Hello preta. Ué, e a mão? Hello! Nova sandália Hello Kitty com kit esmalte e adesivos para fazer a mão e o pé. Viram? Não dá vontade de comprar uma sandália para ficar fashion, para ficar moderna, para ficar bonita? Então, vocês vejam, vocês conseguiram notar que nesta propaganda ela é colorida, tem uma música, as meninas estão todas arrumadas, mas quando fala, nossa, como você está bonita, elas falam do quê? Do produto, da sandália. E vocês vejam que as três estavam com a mesma sandália e com o mesmo esmalte, com cores diferentes, mas o mesmo modelo. Agora vocês imaginem, se uma outra criança chegasse ali sem ter a mesma sandália e o mesmo esmalte, será que seria acolhida? Será que se sentiria bem? Será que se sentiria bonita? Então a propaganda, ela nos induz a achar que ficaremos bonitos se usarmos esta sandália ou esta cor de esmalte. Mas e como nós fazemos para não cair nas armadilhas de comerciais e de propagandas? Pois eu falo para vocês.
nós temos que ter o consumo consciente. Mas e o que é consumo consciente? Consumo consciente consiste em tomar decisões positivas durante todo o processo de compra. Isso mesmo, durante todo o processo de compra. E isso começa com vocês, crianças, desde pequenos, pensando sobre isso. E por que eu falo todo o processo de compra? Porque não é só chegar lá, comprar e vem para casa e tá tudo bem. Não. Um consumidor consciente, ele vai fazer algumas perguntas muito importantes. Vamos ver quais são essas perguntas? Primeira pergunta: realmente o que vou comprar é necessário, é preciso, indispensável ou só desejo tê-lo? Esta é a primeira pergunta de um consumidor consciente. A primeira pergunta, porque a maioria das coisas que compramos e queremos, assim como Cebolinha lá da história, é só por desejo, por querer. Eu quero, porque eu achei bonito, porque me chamou a atenção, ou porque eu vi alguém que ficou muito bonito com isso, ou porque o meu amigo tem. Então esta é a primeira pergunta que um consumidor consciente deve fazer. Segunda pergunta: o que eu vou comprar gera quais impactos no meio ambiente? São usados métodos ecológicos na fabricação do produto? Reutilizam materiais? Acontece o descarte correto do lixo? Vocês devem estar se perguntando, mas eu preciso saber tudo isso quando vou comprar algo? Sim. Porque a partir do momento que você compra um brinquedo, um objeto, um instrumento, uma roupa, um eletrodoméstico, seja o que for, você se torna responsável por ele. E responsável pela forma como ele foi produzido e como ele vai ser descartado. Porque um dia ele não vai servir mais, não vai prestar mais. E aí ele deverá ser descartado. E quando eu falo dos impactos ambientais, eu tenho que saber. Por exemplo, os eletrônicos agora, celular, tablet, notebook, todos esses eletrônicos que nós usamos, contém bateria, que é extremamente prejudicial ao nosso meio ambiente, que polui o nosso meio ambiente. Então eu tenho que pensar como que eu vou descartar depois. E também na produção, porque para eu produzir esses elementos, esses instrumentos, esses objetos, eu preciso retirar da natureza. E quando eu retiro da natureza, eu estou causando impacto ambiental. Próxima pergunta: quais impactos essa compra terá nas finanças da minha família? Meus pais têm condições de comprar nesse momento o que eu quero? Ou vão ter que se endividar para atender um desejo meu? Essa pergunta é muito importante, porque às vezes queremos tanto algo, tanto, e os nossos pais, ou responsáveis, ou avós, tios, tias, querem nos fazer feliz e acabam se endividando por algo que não era tão necessário assim. E mesmo nós, adultos, às vezes acabamos comprando coisas que não precisávamos só porque desejávamos ter e acabamos nos endividando. Então, um consumidor consciente também tem que fazer essa pergunta e se questionar em relação a isso. A próxima pergunta de um consumidor consciente: por fim, pensar na responsabilidade social. Como é produzido esse produto? Os funcionários dessa empresa têm todos os direitos garantidos? Homens e mulheres têm igualdade salarial? Elas têm práticas humanas de trabalho? Muito importante essa pergunta, muito, porque às vezes compramos de empresas que não têm responsabilidade social. Muitas empresas utilizam
mão de obra, ou seja, os seus trabalhadores, são tratados tem um tratamento parecido com o da escravidão. Que a gente fala que eles têm uma condição análoga à escravidão. Por quê? Porque eles não recebem o salário como deve ser, não recebem os direitos trabalhistas, trabalham muito mais horas do que manda a nossa lei, e isso nós também temos que saber, porque nós não podemos colaborar com essas empresas. Empresas que não pagam impostos, nós estamos vendo na televisão aí. Muitas pessoas, muitos empresários sendo presos porque não pagavam impostos. E quando não paga imposto, é menos para a educação, é menos para a saúde, é menos para a segurança, é menos para a nossa sociedade. Muito bem, vamos agora retomar o nosso conhecimento, o que nós aprendemos e refletimos hoje na nossa aula. Refletimos sobre a influência da mídia nas nossas escolhas, então nós vimos como a mídia nos influencia a comprar, a adquirir algo, mesmo que não estejamos necessitados daquilo. Compreendemos também a importância do consumo consciente, termos consciência daquilo que estamos comprando e se realmente vale a pena ser adquirido. Vamos para a nossa tarefa? Vamos lá. A nossa tarefa é: veja o que a turma da Mônica está fazendo para colaborar com o nosso planeta e o consumo consciente. Então aqui nós vamos ter mais uma história em quadrinhos com a turma da Mônica, e vocês vão ler com bastante atenção em casa e vão ver o que cada personagem está fazendo pensando nesse consumo consciente. E aí vocês vão colocar aqui as atitudes que cada um deles teve. Vão escrever ao lado o que eles estavam ensinando lá na história em quadrinhos. E por fim, vocês vão responder algumas questões sobre a história em quadrinho. O Cascão teve uma atitude de consumo consciente? Justifique sua resposta. Você vai olhar lá no quadrinho, lá na história em quadrinho. E você, no seu dia a dia, o que tem feito para ter um consumo consciente? E por último, pense na sua casa, na escola, no bairro, escreva o que você e sua família ainda não fazem, mas que seria possível fazer para melhorar o nosso planeta e o uso consciente dos recursos naturais. Por hoje é isso. Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima. Beijo! Que aulas incríveis! Eu aprendi muito! E vocês? Agora, faça as atividades e entregue na escola, ok? Infelizmente, a página da SME no Facebook está temporariamente fora do ar, por causa da lei eleitoral. Mas você pode continuar vendo ou revendo a gente pelo Facebook da TV Educativa. Entre em contato 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Olá, sou a Natália e eu quero mandar um feliz dia dos professores para todos os professores, principalmente dos meus professores da escola Aristeu Costa Pinto. Oi, meu nome é Maria Letícia, tenho 7 anos, eu estudo na escola Professor Paulo Grote. Oi, por que nesse aniversário tem bola de aranha? Por quê? Bruxa! Se é bruxa, pode! Aí! Hoje é aniversário da Kika e a mãe dela está fazendo um bolo legal. Bolos de aranha
aranha bem gostoso, docinho de cocô de barata. Ui, que nojo! Ui, por que tem nozinhos baratos nessa festa? Porque ela é bruxa. Então, se ela é bruxa, pode! Hoje é aniversário da Kika e ela está fazendo um bolo legal. Bala de aranha bem gostoso, docinha de cocô